Graça e paz, meus amados irmãos, irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos mais uma noite para louvarmos o nome do nosso Deus, cultuá-lo, bendizê-lo e, acima de tudo, agradecermos as bênçãos incontáveis que chegou em nossas casas. Eu aproveito esta hora para pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você compartilhar esse vídeo e também para você curtir esse vídeo. Peço também para você se inscrever nas nossas redes sociais, tanto do Instagram como do Facebook e também do YouTube. Peço também para você se atentar com os nossos avisos. Nós estamos num período de oração, período da oração do meio-dia, esse tempo de súplica em favor de nós, dos nossos, em favor da humanidade, em favor também daqueles que estão enlutados, cansados, em favor da nossa família, dos nossos amigos, também por nós. Então, todos os dias, ao meio-dia, nós temos um compromisso diante de Deus de estarmos em oração. Também quero lembrar você que tem o seu dízimo, a sua oferta para devolver. A nossa conta do Itaú, uma conta específica para os dízimos e as ofertas. Você pode usar o Pix que está na sua tela. E também, para você que quer ajudar na reforma do nosso templo, a conta da Caixa Econômica é uma conta específica para a reforma do templo e essa conta também tem Pix, você pode anotar e nos ajudar e enviar o comprovante nesse celular que está à sua tela. Temos mais alguns avisos. O próximo aviso é o Encontro da Fé Reformada, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de setembro, lá na igreja, nossa parceira, a Igreja Presbiteriana Betânia. As inscrições para a participação presencial é R$100 e você pode fazer no site, lembrando que a igreja está usando e vivendo os protocolos de saúde do uso obrigatório da máscara, mas você que quer participar de forma remota, na sua casa, também você pode fazer a inscrição nesse site que está à sua tela, a inscrição para participação remota, através, eu imagino que do YouTube ou do Facebook, é R$30 e você pode fazer a sua inscrição aí na tela, ok? Temos mais dois avisos, né? O primeiro aviso é o seguinte: algumas pessoas me procuraram no privado já há algum tempo com o desejo de se tornarem membros da nossa igreja. E eu estou fazendo um processo de catecúmenos com algumas pessoas já há algumas semanas. Então, se você quiser se tornar membro da nossa igreja, você pode, então, escanear esse código que está à sua tela, tem o meu celular, você pode mandar uma mensagem direto para mim, para que a gente possa agendar um período de estudo, de discipulado, e eu vou ter o prazer de atender você que quer se tornar membro da nossa igreja. Algumas pessoas já me procuraram, nós estamos já estudando. Também, já há algumas semanas, mais ou menos 5 semanas, quando diminuiu o número de casos na nossa cidade, até mesmo por conta da vacinação, eu, há 5 semanas, estou fazendo algumas visitas, evidentemente, respeitando os protocolos de saúde. E nessas visitas agendadas, eu estou priorizando, por enquanto, os idosos. Mas se você, meu irmão e minha irmã, deseja receber uma visita, aproveite esse mesmo código, envie uma mensagem para o pastor, nós vamos organizar o tempo, o horário, para que eu possa ir também na sua casa, respeitando os protocolos de saúde, e eu possa visitar você. Eu estou com muita saudade de todos, imagino que muitos também estão com saudade de visita, e porque, com a graça de Deus, diminuiu consideravelmente os casos, nós, então, respeitando os protocolos, estamos visitando já há algumas semanas e eu quero ir na sua casa. Se você quiser receber uma visita, então, por favor, aproveite esse código, envie a mensagem e nós vamos organizar o horário de atendimento. E você também que quer ser atendido, você pode também, atendido, algum aconselhamento, você também pode enviar aqui nesse WhatsApp, porque eu vou ter o prazer de atender você, olhando os nossos horários, olhando, porque, evidentemente, muita gente trabalha no período comercial e a gente esquematiza para organizar, para que nós possamos estar também juntos aí no atendimento, se for preciso, ok? Tudo certo? Mais algum aviso? Ok. Então, vamos orar, queridos. Senhor, na Tua presença estamos e somos muito gratos, porque nesse domingo nós temos mais uma oportunidade de estarmos em comunidade, orando,
louvando, te adorando-te e cultuando o Senhor. Ouvindo a sua palavra que nos fortalece, ouvindo a sua palavra que nos direciona. Por isso, ó Deus, nós colocamos esse momento no seu altar, pedindo que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa receber os nossos louvores, a nossa adoração, mas que, acima de tudo, o Senhor fale abundantemente conosco. Esse é o nosso desejo. Oramos assim, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Querido, querida, o Salmo de número 96, no verso 1 e verso 2, a palavra de Deus nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Há aqui uma série de imperativos para mim e para você, mas eu quero me focar no verso 1, cantai ao Senhor um cântico novo. Eu tenho convicção de que, apesar dos tempos difíceis que estamos vivendo, Deus está te dando diariamente vitórias, motivos de nós cantarmos uma nova canção, um novo cântico, uma nova vitória que Deus nos deu. Então, este é o momento de nós adorarmos o Senhor. Esse é o momento de nós cantarmos a Ele, que estamos seguros, porque Ele é o nosso Deus e nós somos os servos dEle. Por isso, eu e você podemos cantar nessa noite ao nosso Senhor. Então, quero convidar você a estar na sua casa e erguer a sua voz em adoração, e nós vamos cantar nesse instante. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Eu quero começar esse momento de louvor aqui com uma palavra, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39. E ele fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Lá no versículo 38 ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, e nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que devemos ter. A certeza, a segurança de que esse Deus maravilhoso está conosco a todo momento. Sabemos que nós estamos passando por um momento muito difícil, no qual vivemos uma pandemia e muitas pessoas se foram, precocemente, que poderia às vezes estar aqui conosco. E também pessoas que se foram pela doença, famílias da nossa igreja, de outras igrejas e outras denominações, que estão entristecidos pela perca dos seus entes queridos. Mas nós sabemos que a nossa segurança está em Deus. E é nesse Deus que nós confiamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos cantar esse cântico que chama Segurança Bendita.
seu louvor.
verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nós queremos descansar no Senhor, ó Deus,
Queremos entregar nossas vidas. O Senhor conhece nossa história, o Senhor sabe das nossas ansiedades, mas como acabamos de cantar, ó Deus, quando nós entregamos no Senhor, o que nós devemos fazer é esperar, porque o Teu trabalho por nós, ó Deus, segundo a Tua palavra, ele é eficaz, e segundo a Tua palavra, quando nós dormimos, é aí que o Senhor age. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração, através desses cânticos, e também o louvor da nossa vida. Receba na Tua presença, ó Deus, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós vamos então abrir as nossas Bíblias agora no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho segundo João, capítulo 12, vamos ler do verso 37 ao verso de número 43. Verso 37 a 43 do livro, ou melhor, do Evangelho segundo João, capítulo 12. A palavra de Deus nos diz: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem excluídos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que texto maravilhoso e sensacional da palavra de Deus. Mas antes de qualquer análise desse texto, querido, querida, é preciso nós entendermos que o Evangelho de João é o evangelho mais tardio. Segundo o teólogo reformado William Barclay, esse texto foi escrito na cidade de Éfeso entre os anos de 80 a 96 depois de Cristo, ou seja, 50 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Querido, querida, é preciso destacar uma coisa aqui. Uma coisa é você contar uma história hoje, outra coisa é você contar a mesma história 50 anos depois. E é exatamente isso que estava acontecendo. A história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus já estava sendo contada há mais de 50 anos. E nas comunidades cristãs já existia falta de fé, já existia incredulidade, já existia pessoas que não criam mais em Cristo, porque essa história já estava sendo repetida há mais de 50 anos. E as pessoas já estavam desconfiando da volta de Cristo e da presença de Cristo na vida das pessoas. Por isso que o Evangelho de João descreve um evangelho mais como um tratado teológico falando quem é Jesus, do que um evangelho que apenas aplica as histórias vividas por Jesus e as pessoas que conviveram com ele. João conta histórias verídicas, evidentemente, encontros que Jesus teve com pessoas, mas se você estudar um pouco mais a fundo, querido, querida, você perceberá que nesse evangelho existe um traço teológico que está visível. Porque é o evangelista João que apresenta Jesus como o Verbo de Deus, como o Criador de todas as coisas. No Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que Jesus é o Verbo de Deus, a criação de Deus. Através de Jesus é que as coisas foram criadas. É o Evangelho de Jesus, ou melhor, é no Evangelho de João que Jesus se apresenta como eu sou a água viva, João capítulo 4. É no Evangelho de João que Jesus se revela como o pão da vida. É no Evangelho de João que Jesus se apresenta como a luz do mundo, segundo o texto no capítulo de número 8. É no Evangelho de João que Jesus se apresenta como eu sou o bom pastor, João capítulo 10. É no Evangelho de João que Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. E aqueles que crescem nele, ainda que morressem, viveriam. É o Evangelho de João que revela Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Pergunto para você,
É ou não é uma apresentação teológica sobre quem é Jesus? O Evangelho de João é esse evangelho. É o evangelho que apresenta Jesus como o Filho de Deus, como Redentor, como o Criador de todas as coisas, como aquele que morreu em sacrifício da humanidade. O Evangelho de João é um tratado teológico para evidenciar quem é Jesus. Haja vista, há 50 anos, essa história estava sendo contada e muitas pessoas já estavam duvidando de Cristo. Mas esse texto, queridos, ele não começa aqui, ele começa lá no capítulo 12, verso de 1 a 8. No verso de 1 a 8, Jesus é ungido por Maria em Betânia. Lá na casa de Lázaro, Maria unge Jesus, reconhecendo o seu senhorio, a sua divindade. Passando mais adiante, no verso de número 12, há a entrada triunfal de Jesus, segundo o capítulo 12, verso 2. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, e esse texto vai concluir com a multidão adorando Jesus, dizendo que ele é aquele que deve ser adorado. É nesse texto que ele é colocado num jumentinho. Mais adiante, o texto lá do verso 20 ao verso 36, Jesus se revela aqui mais uma vez, evidenciando quem é ele, até que no versículo de número 25, Jesus disse: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui, querido, querida, é exatamente isso. É se revelando. Tudo isto nos leva à temática da nossa mensagem. Ou seja, a incredulidade dos judeus é evidenciada diante da revelação de Jesus Cristo, porque, segundo o texto que acabamos de ler, eles amaram mais o mundo do que a Cristo. E João explica o motivo da incredulidade e falta de fé dos judeus. Segundo João, é por causa da profecia e do cumprimento da profecia de Isaías. João diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam, por mim, curados. Daí vem à luz algo muito interessante que João faz questão de destacar. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades crerão nele. Ou seja, mesmo obscurecidos por força da profecia de Isaías, a luz da glória de Cristo invadiu o coração daquelas pessoas, alcançou o coração até mesmo, segundo o texto, de alguns fariseus. Porém, o que diz o texto logo em seguida é algo muito triste. O texto diz: mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Querido, querida, não sei se você percebeu, mas esse texto deveria retratar os milagres e as conversões de fariseus e autoridades de Jerusalém. Mas esse texto, na verdade, é um retrato da incredulidade e da falta de fé das autoridades, porque, segundo João, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, tudo isso nos leva ao primeiro destaque do texto. Quando amamos o mundo, queridos, nós não confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós amamos o mundo, nós não confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. O texto diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Querido, querida, é preciso que eu e você entendamos que quando nós estamos conectados ao mundo, nós pensamos como o mundo, nós somos cúmplices da filosofia do mundo, nós compartilhamos os valores do mundo, nós vivemos a nossa vida em conformidade com as exigências desse mundo.
Quando nós amamos o mundo, nós importamos muito mais do que os outros falam ao nosso respeito, do que expressarmos a nossa fé em Deus, porque a filosofia mundana vai na contramão da filosofia de Deus, da vontade de Deus. Veja bem, as autoridades que João descreve se importavam com as opiniões das pessoas. Esses homens acreditaram em Jesus, nos seus atos e até mesmo na sua divindade. Eles creram segundo o texto. Segundo o texto, eles creram em Jesus. Só que o sistema dos fariseus não aceitavam que eles assim pensassem e eles assim crescem. E por causa disso, eles preferiram não confessar o senhorio de Cristo para não perder o seu lugar na sinagoga, as suas regalias. Isso não é diferente do que muitas vezes nós vivenciamos. Quantas pessoas acreditam, gostam de Jesus, se encantam com as palavras de Cristo, mas não têm coragem de fazer isto abertamente, não têm coragem de confessar a sua fé em Jesus Cristo com medo do que os outros vão dizer. Nós sabemos, queridos irmãos, que a fé em Jesus Cristo, ela nos leva a um entendimento de uma vida separada para Deus. A vida em Cristo nos leva a rompermos com as barreiras desse mundo, com os valores desse mundo. E, na contramão, também, para se dar bem no mundo, para viver de acordo com as pessoas do mundo, é preciso renegar também os valores cristãos. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Ele vivia essa realidade onde quer que ele estava. Ele sofria das pressões e das seduções do mundo e das seduções que o mundo imprime no ser humano. E ele tinha que lidar com os seus dilemas pessoais, com os seus pecados, e é por isso que ele escreve em Romanos capítulo 7, verso 24, miserável homem que sou. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como seria maravilhoso se nós nos vêssemos como o apóstolo Paulo se via diante de Deus. Como seria maravilhoso se nós nos vêssemos como homens e mulheres miseráveis, carentes da glória e da graça de Deus. O nosso problema é que muitas vezes a religião nos envaidece. A religião muitas vezes nos traz orgulho do que nós somos, da nossa posição, mas o apóstolo Paulo caminha na contramão. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diante das pressões, o apóstolo Paulo se coloca diante de Deus para dizer, Deus, tenha misericórdia de mim, da minha vida. Agora imagine se Paulo, melhor homem, ou melhor, um dos maiores homens que já existiu na humanidade, se portava diante de Deus, reconhecendo a sua humanidade, o seu pecado. Imagine nós, quem somos nós? A verdade é que esse texto nos diz, queridos irmãos e irmãs, que eles não confessaram a fé em Jesus Cristo porque eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. E há aqui algo que deve nos chamar a atenção, porque a fé em Cristo deve ser evidenciada. A fé que não tem coragem de expressar publicamente não é uma fé salvadora. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 10, verso 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A fé em Jesus Cristo deve ser professada, a fé em Jesus Cristo deve ser crida, mas acima de tudo deve ser anunciada diante das pessoas. Agora, o amor ao mundo, ao sistema mundano, à filosofia, fez com que esses homens fossem impedidos de viverem uma vida em Cristo, porque eles não confessaram a Cristo, porque amaram mais a glória humana do que a glória de Deus. Em segundo lugar, o texto nos diz que porque eles amaram o mundo, eles perderam o que de fato importa. Porque eles amaram o mundo, eles perderam o que de fato importa. Porque eles amaram o mundo, eles perderam o que de fato importa. O verso 42 nos diz, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram ou não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Queridos irmãos e irmãs, o que mais importa na nossa vida
é sabermos o sentido da nossa existência. É sabermos por que vivemos, para quem vivemos, como vivemos. Talvez uma das maiores dúvidas e uma das maiores buscas que o ser humano tem é conhecermos o motivo para que vivemos, é conhecermos o sentido da nossa vida, é conhecermos o objetivo da nossa vida, é saber para onde nós estamos indo. Inevitavelmente, a vida de um cristão é olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. A vida de um cristão é expressa na vontade de olharmos firmemente para Cristo diariamente, como modelo, como exemplo, mas acima de tudo, como Senhor das nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo tinha com clareza a sua meta de vida, o seu objetivo de vida, e ele diz isso em Filipenses capítulo 3. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquelas autoridades estavam diante do verdadeiro motivo da existência. Aquelas autoridades estavam diante do objetivo da nossa vida, diante da razão de viver. Aquelas autoridades estavam diante de Jesus Cristo. Eles estavam diante daquele que se deve seguir, daquele que se deve ser adorado, daquele que eles deveriam se render, mas eles não seguiram, eles não adoraram e eles não se renderam. Porque o objetivo deles está muito claro. Eles não queriam serem expulsos da sinagoga. Eles estavam de olho no emprego deles, nos seus rendimentos. Eles estavam de olho no que os outros pensariam a respeito deles. O alvo da vida deles era agradar o outro. Eles não miraram no alvo que é Jesus Cristo, eles preferiram agradar os fariseus, aqueles que estavam ali na sinagoga. Querido, querida, será que ao invés de mirarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós não estamos presos às coisas mundanas e aos valores desse mundo? Será que nós estamos de fato buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Me parece muito claro a ordem de Jesus, ou seja, esquecermos os valores desse mundo e focarmos os nossos olhos nele, no autor e consumador da nossa fé, no sentido da nossa existência. Sinceramente, quem não tem Jesus como alvo da sua vida, como finalidade da sua vida, está perdendo o tempo, um tempo precioso da salvação que está ao alcance daqueles que creem. Meu irmão e minha irmã, sinceramente, hoje é tempo de acertarmos o nosso alvo, de redefinirmos a nossa visão, de vivermos em direção ao reino de Deus, de tirar os nossos olhos de tudo que é mundano e focarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz que em meio aos dilemas da vida nós precisamos tirar os olhos daquilo que vemos para olharmos daquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos são temporais e aquilo que nós não vemos são eternos. O que Paulo está dizendo é que no meio das tribulações da vida, eu e você precisamos tirar os nossos olhos do que está acontecendo conosco, do que está à nossa volta, para olharmos firmemente para o autor da nossa vida, entendendo que os sofrimentos que nós estamos sofrendo não podem ser comparados com a glória que há de vir. Agora, há uma terceira verdade nesse texto: quando amamos o mundo, nós buscamos a glória dos homens, não a de Deus. É o que o texto nos diz, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ficou evidente para nós que estudamos até aqui que aquelas autoridades estavam preocupadas em agradar a plateia, os fariseus. Eles estavam olhando para o alvo errado. Eles estavam preocupados com a reputação deles diante da sinagoga. E exatamente isso aconteceu e impediu de que eles vissem o próprio Filho de Deus, o caminho, a verdade, a vida, a água que mata a nossa sede, o pão que alimenta.
Eles estavam diante do Filho de Deus. Eles estavam diante da razão da existência. Quando nós estamos vivendo segundo os valores desse mundo, isso nos impede de vermos a glória do nosso Deus. Para essas autoridades, queridos irmãos e irmãs, a glória dos homens era muito melhor do que a glória de Deus. Para esses homens, o que importava era agradar os fariseus do que a Deus. Da mesma forma que para agradarmos a Deus, nós temos que desagradar os valores desse mundo. Para agradarmos a Deus, nós precisamos encontrar nele a razão da nossa vida, das bênçãos, de paz. Nós precisamos encontrar em Deus a razão da nossa existência, o fortalecimento, o cuidado, a provisão do nosso Deus. É preciso deixar de buscar as glórias humanas para buscarmos a glória de Deus, porque a Bíblia nos diz com clareza que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, nós carecemos de buscar a glória de Deus diariamente. Agora, queridos, faça uma pausa junto comigo para entender a seriedade do que está acontecendo aqui, querido. Está acontecendo diante de nós um texto em que autoridades do povo reconheceram a Jesus, reconheceram que ele era divino, reconheceram seus milagres, mas eles preferiram a glória dos homens, eles preferiram agradar os seres humanos, eles preferiram a comodidade em detrimento de uma vida de ruptura. Sinceramente, nós precisamos atualizar essa mensagem do Evangelho de Cristo, porque o mundo, ou melhor, os valores e a filosofia do mundo continua nos tentando seduzir. O diabo continua sendo nosso adversário, oferecendo glória humana, glória terrena, oferecendo vivermos sem entender o sentido da nossa existência. O nosso inimigo continua, sinceramente, tentando nos seduzir. Mas assim como o Senhor Jesus Cristo resistiu ao diabo e à sua sedução, eu e você precisamos também resistir os intentos, as pressões malignas, a filosofia desse mundo para vivermos a bênção da glória de Deus manifestada em nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo que tenta nos desviar do foco de Deus. E é preciso compreender que quando amamos o mundo, nós não confessamos o senhorio de Cristo. É preciso compreender que porque eles amaram o mundo, eles perderam o que de fato importa. É preciso entender que quando amamos o mundo, nós buscamos a glória dos homens, não a glória de Deus. Eu e você temos o conhecimento do que devemos fazer. Nós devemos confessar o senhorio de Cristo diariamente. Nós precisamos fazer de Cristo não uma das razões da nossa existência, mas a razão da nossa existência, o objetivo da nossa vida. Nós precisamos buscar a glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da manifestação, do cuidado, do fortalecimento, da glória de Deus. Eu e você precisamos dessa glória para viver. Eu e você precisamos dessa manifestação de Deus para viver. Sinceramente, que Deus nos ajude, queridos, queridas, para vivermos essa vida, esse tipo de vida, confessando o senhorio de Cristo onde quer que estejamos, fazendo dele o sentido da nossa existência e vivendo a glória de Deus, agradando a glória de Deus. Lembrando que o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos mais uma vez cantar?
filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ó Senhor, é por causa da sua fidelidade é que nós vivemos, por causa da sua misericórdia, ó Deus, que diariamente é renovada sobre nossas vidas, que nós não somos consumidos. Louvado e exaltado seja o seu nome, ó Pai. Pai, diante das pressões que vivemos, enquanto povo de Deus, diante das pressões, ó Deus, da filosofia do mundo, que contrapõe a verdade do Evangelho, nos ajude, nos fortaleça, nos ensine, nos inspire, ó Deus, a vivermos o que a Tua Palavra nos ensinou nessa noite, a entendermos com clareza, ó Deus, a manifestação do Senhor em nossas vidas, entendendo que a Tua Palavra nos diz, do próprio Senhor Jesus dizendo que se nós o confessássemos, Ele confessaria diante do Senhor a nossa fé, a nossa segurança no Senhor. Nos ensina, ó Deus, a sermos uma igreja que vive o sentido da existência em Jesus Cristo. Nos ensina, ó Deus, a vivermos e a valorizarmos o que de fato importa, o Senhor, em nossas vidas, em nossos sonhos, em nossos objetivos. E nos ensina, ó Deus, a vivermos a sua vontade, segundo, ó Deus, a sua direção, inspirados diariamente pela leitura, reflexão da Tua Palavra e oração e o compromisso que nós temos com o Senhor de vivermos para a Sua honra e Sua glória. Nos ajude, ó Deus, por favor. Nos ajude também enquanto igreja, ó Deus, para vivermos essa máxima do Seu reino. Nos ajude, ó Deus, enquanto seres humanos, para sermos cada vez mais homens e mulheres que buscam Te agradar,
e vivem na contramão dessa filosofia mundana que tirou o Senhor do trono. Mas nós queremos viver na filosofia, na vida, na eficácia do Senhor no trono de nossa vida e no trono da história. Ó Deus, nos dê uma semana de paz, de vitória, nos dê, ó Deus, uma semana junto com os nossos, nos nossos trabalhos, ó Deus, nos dê uma semana cheia da Tua presença, nos dê uma semana de harmonia, ó Deus, em nosso lar. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia de ontem eu fiz um pedido para que todos participassem deste culto, porque eu tinha um comunicado para fazer. E eu quero dizer para os amados irmãos e irmãs que essa foi uma semana muito especial para nós, enquanto igreja. Vocês lembram que nós estávamos desde o mês de julho em oração, em súplica, em jejum, para que Deus pudesse nos dar condições de voltarmos com a reforma do nosso templo, para que nós pudéssemos então acelerar o nosso retorno aos trabalhos presenciais. E eu quero, com muita alegria no meu coração, meus irmãos, dizer que nessa semana nós fomos presenteados com os valores que faltavam. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Então, queridos, queridas, o que nós temos para falar para todos vocês é que nós estamos então, na semana que vem, retornando à reforma do nosso templo. Louvado seja Deus. Passamos um período difícil de oração, de receio do que aconteceria, mas o nosso Deus é maior, a provisão dele é maior na vida dos irmãos e das irmãs, e nós então temos condições agora de retornarmos ao que falta, ao pouco que falta, que eu falei para vocês durante esse tempo do que falta. Então na quinta-feira nós já vamos nos reunir com o nosso engenheiro e com a graça de Deus nós vamos acelerar o processo para terminarmos a primeira etapa e o mais rápido possível nós voltarmos aos trabalhos presenciais. Eu queria compartilhar isso com vocês porque nós estamos chorando, nós estamos buscando terminarmos essa reforma e com a ajuda de Deus então nós vamos concluir, queridos, a primeira etapa do nosso templo. Eu peço para você então estar em oração conosco, para você estar sonhando conosco, para que você possa orar, para que os orçamentos possam ser uns orçamentos abaixo daquilo que a gente até pensou, para que a gente possa acelerar o processo do retorno à reforma, aquilo que falta para concluirmos a parte elétrica, hidráulica e à frente da igreja, e o mais rápido possível nós vamos dar novas novidades para vocês. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de que vocês se alegrassem junto conosco, porque apesar do tempo difícil que nós passamos, nós recebemos uma grande bênção de Deus, várias bênçãos de Deus, e estamos voltando. Eu estou muito feliz com isso. E você que pode continuar contribuindo, está na sua tela aí o Pix da nossa igreja, para que a gente possa, o mais rápido possível, estar junto, ok? Boa semana, Deus abençoe a todos nos vínculos do Calvário.